Olá, oitavo ano. Vamos dar início agora à nossa aula de número 14. E o tema dela é estatística. Estatística é uma área da matemática que estuda os registros, análises, coletas e organização de dados. Isso é feito através de gráficos, tá? Então, hoje você vai aprender como que se analisa um gráfico, como que se coleta essas informações, como se estuda essas informações, tá bom? Então, o primeiro gráfico que vocês vão estudar, vão entender, é o gráfico de barra, tá? Aqui eu tenho um plano cartesiano com o eixo Y e o eixo X. Não se preocupe com isso agora, tá? Só estou falando a parte técnica. Nele eu tenho barras, ó, tá vendo? Por isso dado o nome gráfico de barras. E como que estão as informações aqui? Esse gráfico aqui de exemplo, ele estuda vendas no primeiro semestre de celulares. Então, aqui no eixo Y, eu tenho a quantidade de celulares vendidas, tá? Pode ser uma quantidade estipulada, ela é feita em escala. Aqui a escala foi feita de 20 em 20. Então, 0, 20, 40, 60 e assim foi até 240. E aqui no eixo X, estão os meses de janeiro a junho, tá? Que é o que está sendo analisado. Cada barra tem um pico, e esse pico ele para na quantidade de celulares que foi vendido por mês. Então, no mês de janeiro, foi vendido 128 celulares. No mês de fevereiro, 184. Março, 204, abril, 220, maio, 104 e junho, 84. Então, o que eu consigo analisar com essas informações que foram coletadas? Que, vamos lá, o mês que mais vendeu foi o mês de abril. Olha aqui, onde a barra está maior. O mês que menos vendeu foi 84. Foi o mês de junho. Eu consigo perceber que houve uma elevação de janeiro até abril e então começou a decair as vendas de celulares, tá? Então, olha só quantas informações essas coletas de dados me propiciaram. Tem que ver que pensar, né, como um empresário, como dono da loja, ele vai fazer essa análise para ver como estão as vendas dele, tá bom? O segundo gráfico, ele é chamado gráfico de setores, popularmente conhecido como gráfico pizza, ó. Ele é um círculo, né? E por que de setores? Que nele as informações são divididas por setores e sempre há uma legenda, tá? Então, aqui, ó, esse gráfico estuda as matrículas por segmentos. Quais segmentos? Segmento ensino infantil, fundamental e médio de uma escola, tá? E o que eu consigo analisar aqui, ó? A total de matrículas que foi feito foi 500, foram 500 matrículas. Como que eu fiz isso? Eu somei os setores, as quantidades por setores. E como que eu descubro a porcentagem disso? Pessoal, olha só, eu tenho as quantidades, né? Então, eu vou colocar as quantidades por setor. Então, aqui, ó, no ensino infantil, foram feitas 120 matrículas, ok? 120 matrículas, de um total de quanto? De 500. Vocês viram isso na improbabilidade e um exercício que eu expliquei para vocês. Como que eu calculo a porcentagem agora? Eu tenho que chegar em uma fração equivalente a essa, onde o denominador seja 100. Então, para que isso aconteça, eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador por 5. 120 dividido por 5 vai dar 24. 500 dividido por 5, 100. 24 por 100 é igual a 24%, tá? E no ensino fundamental? No ensino fundamental, ó, foi espaço verde. Foram feitas 240 matrículas. Então, 240 matrículas de um total de 500 matrículas, né? Mesma coisa do outro, eu tenho que achar uma fração equivalente com o denominador 100. Para isso, eu vou simplificar, vou dividir por 5, tanto o numerador quanto o denominador. 24 dividido por 5 vai dar 48. 500 dividido por 5 deu 100.
Então, 48 por 100, 48%. E no ensino médio? Foram feitos, ó, azul, 140 matrículas. 140 de um total de 500 matrículas, né? Simplificando por 5, eu vou chegar em 28%, que é a mesma coisa que 28%. Então, o que eu consigo analisar aqui? Que a maior quantidade de matrículas foi feito no ensino fundamental, né? E a menor quantidade de matrículas no ensino médio, no ensino infantil, tá? Então, esse é o gráfico de setores. O próximo gráfico que vocês vão aprender é o gráfico de linhas. Ele é muito parecido com o gráfico de barras, só que ao invés das barras, temos linha, tá? Fazendo a estrutura. Então, aqui também, ó, esse gráfico, foram coletadas as informações de variação de temperatura em um período, de 12/7 a 18/7. Então, no eixo Y, eu tenho as temperaturas de 0 a 24. E no eixo Y, eu tenho os dias, né, de 12 a 18. Essas informações aqui, gente, do eixo Y, dependendo da coleta que você está fazendo, do que vai ser analisado, você estipula. Aqui não teria por que eu colocar uma temperatura 50 graus, porque a região que foi estudada não chega nisso, né? Geralmente eu monto esse gráfico aqui, essa estrutura, de acordo com as informações que eu tenho, o maior valor e o menor valor, tá? Então, aqui, ó, a temperatura máxima que chegou 22 graus, então não tem por que eu montar em 50 e 40. Eu monto até 24, tá ótimo, tá? Então, aqui, ó, eu tenho que na segunda-feira estava 14 graus, na terça, 16, na quarta, 22, e assim vai. Então, o que eu posso analisar nesse gráfico? Eu posso analisar que a maior temperatura foi na quarta-feira, que a menor temperatura foi no domingo, né? Então, vamos fazer a análise geral. Segunda-feira estava 14 graus, a temperatura foi elevando até a quarta-feira. Após a quarta-feira, a temperatura foi caindo até atingir a marca de 6 graus, tá? Tudo isso eu falei com informações do gráfico, simples é somente olhar e passar as informações, tá? Esse é o gráfico de linhas. Agora, o último gráfico a ser estudado é o pictograma. É o mais fofinho, né? Ele utiliza símbolos ou figuras. Então, o que foi analisado aqui nesse gráfico do pictograma? Foi analisada as vendas de pães, vendas diárias de pães. O pictograma, ele sempre vai utilizar uma legenda também. Uma legenda passando a informação para você analisar o gráfico, tá? E aqui, ó, o símbolo utilizado foi pão, porque ele estava analisando o pão. Então, ele diz na legenda que cada pãozinho do gráfico representa 50 pães. 50 pães. Então, aqui, ó, na segunda-feira, quantos pães foram vendidos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, né? 5,5. Então, 50, 100, 150, 200, 250, mais meio pão é 25, então 275. Na terça-feira foram vendidos 50, 100, 150, 200 pães, né? E assim por diante na semana. Aí, o que eu posso concluir nesse gráfico aqui, as informações que eu posso ter, a análise que eu posso fazer? Eu posso perceber que no sábado foi o dia que teve maior venda de pães, né? 100, 200, 300, 400 pães vendidos no sábado. E o dia que menos vender pão, qual foi? Foi a quinta-feira, olha, 150 pães. Então, esse gráfico, através de utilização de figuras, eu consigo fazer as análises, tá bom? Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida a gente tira em aula, tá bom?